Aqui com vocês, Cowboy na Moringa, dia 30 de julho de 2025. Beleza? Maravilha. É isso aí. Estou aqui mais essa manhã. Mocotó com pimenta e moringa. Uma colherzinha. E também azul de metileno. Azul de metileno. Tem as essências do Gerson, 7 gotas. Com limão. Esse é em jejum. Tem o iodo, né? O Lugol e o produto aqui de imunidade. Hoje eu vou ficar aqui com o azul de metileno. É a programação, né? Da suplementação. Importante, eu acho importante para mim se alimentar em jejum. A suplementar em jejum. Acho importante. Então eu faria uns 2 limão, né? Com bicarbonato. E dá meio copo ou mais de limão. Aí esperaria aí uns 5, 10 minutos. Faria esse azul de metileno recomendado em um copo d'água. Mas como é que eu vou misturar tudo? Né? Vira um outro produto. Então tome essa quantidade menor. Eu queria saber exatamente. Mas eu ponho uma quantidade menor de água e tomo. Aí eu faço o Lugol, mesma coisa. Aí espero aí uns 5, 10 minutos Lugol. Espero aí, tem que ser uns 5 minutos, não pode ser mais, né? Porque dá o tempo que leva. Se alguém tiver aí uma alternativa melhor, né? Aí tem a imunidade, né? Suplemento de imunidade. Aí vai lá, Lugol, já são 10 minutos, 10 mais o azul de metileno, já são 15 minutos. Aí tem esse outro aqui. Ele é o bicarbonato, esse já foi, né? Já foi o bicarbonato lá, já são 20 minutos. Esse aqui é o metabolismo. Acelerar o metabolismo, 7 gotas. Tem vezes que eu faço embaixo da língua, mas é pra pôr na água. Aí muitas vezes tem a pastilha. Então 5, 10, 15, 20, 25. Já foram 25 minutos. Mais o café que eu já tomei. Eu acordo, primeira coisa é o café. Tem que dar um tempinho, né? Pra ele o café não interferir nos outros, né? Porque ele vai sequestrar os nutrientes. Então tem que dar um tempinho. O café fez efeito. É uma novidade também pra mim, não experimentei exatamente. Então, aí depois vem o mocotó. O mocotó. Essa cumbuquinha de mocotó aqui, aí sabe o que acontece? Desde criança eu aprendi que eu tenho que comer é um prato ou dois, né, de alimento. Eu vi os homens aqui comer isso aí. Homens fortes. E a gente sabe a história que a pressão alta aumenta e uns já morreram. Então agora eu aprendi uma cumbuquinha aí, da 300 ml essa cumbuquinha de mocotó. Depois dessa mesma cumbuquinha aqui, eu gostei muito de fazer isso aí, ó. Essa mesma cumbuquinha, eu pico a carne, encho ela de carne, deixo transbordando um pouquinho e vou almoçar. Almoço carne gorda
né? Por causa que eu vou pro sítio e leva, tem que ser rápido, as coisas tem que ser rápido. E na janta já vou deixar preparado isso aí para mim jantar lá de manhã, de dia, porque de noite eu quero estar leve. Então, ó, antes de escurecer, eu já quero jantar uma cumbuquinha dessa também de são 3 cumbuquinhas, porque o excesso é que eu tô observando em mim. Então eu tava comendo muito mais esse tempo atrás, fiquei bem, né, de carne gorda. Aí começou a ter algumas alterações, comecei a não sentir tão bem, aí diminuí. E eu tava emagrecendo. Cheguei a 65 quilos, aí eu comecei a diminuir, coloquei essa quantidade, em torno de 3 cumbuquinhas, comecei a ganhar peso. Aí se eu chegar à noite, quiser, às vezes minha esposa faz um arrozinho, aquele, né, delícia. E tomate com cebola, alguma coisa. Aí eu como uma quantidade menor, pode comer um cumbuquinho ou menos, que ele já é mais leve, né? E aí tá pronto. Por quê? Porque para mim fazer toda essa suplementação aqui vai 1 hora. Aí pega, vai suplementando, lendo um livro, suplementando, lendo um livro. Então eu tenho que estar com o corpo leve, organizado para mim estar fazendo essa maratona. Que nem ontem eu fui medir a pressão, tava alta. Aí eu falei, é o sal, que eu tô comendo 9 gramas. Ou é porque eu tava correndo, tomei café em exagero na casa da minha mãe. Tomei 3 xícaras de café. 3 xícaras pequenas. Um café forte. Aí hoje eu medi a pressão. Tá mais baixo ou igual, tá 13/9. E aí então de 9 gramas de sal vou passar para 5, né? É uma recomendação interessante também. E aí eu vou observar, medir. E aí eu vou observar se eu vou aumentar ou diminuir, porque eu precisei conhecer o meu corpo. Quando eu saio na rua, as pessoas falam, ah, como você emagreceu? Mas eu preciso saber quem é o meu corpo, qual que é a genética dele. E para isso eu entrei na carne, fiquei um grande tempo. E toda vez que eu exagero no café, minha pele descama. Eu não sabia o que era. Agora já prestei atenção. Hoje eu passei para 2 xícaras de café de manhã cedo. Aquela menor. Deve dar uns 50 ml ou mais. E aí, porque gera um vício. E o excesso gera vício, porque o corpo em excesso, ó, imagina, ó. Ó, é o corpo. Como é dentro é fora. Então, como é dentro do meu corpo, é o universo. Ó, análise. Você vai ver o tamanho, é como o nosso corpo é grande. Aí depois nós temos vários órgãos. Os olhos, nariz, a boca, as orelhas. Cada um desses órgãos tem vários órgãos neles. Né? A língua tem várias papilas gustativas. O ouvido tem vários componentes. O olho, o cérebro, a laringe, a faringe, o estômago, o pulmão. O fígado, o pâncreas. Depois tem o intestino, o duodeno, a íle, o seco, o intestino grosso, delgado, a vesícula, bexiga, uretra, testículos, órgãos reprodutores, perna, osso que produz sangue, musculatura que produz um monte de coisa, pele. Na pele tem vários folículos pelosos que você pode arrancar de um lugar e pôr no outro, fazer implante de pelo, implante de cabelo. Então são vários órgãos. Dentro dos órgãos existe algo chamado organela citoplasmática.
que são órgãos da célula. Então cada célula tem cada órgão tem milhões e milhões de células, que tem as organelas e ectoplasmáticas que estão trabalhando. E eu estou comparando por mim aqui, por algumas coisas que eles estão ali trabalhando. São órgãos. Pode ser vida mesmo. Eu acredito que pode ser vida. Vida dentro de nós. Porque tem as bactérias que são vivas, tem emoções, tem tudo. Tem os vermes, tem emoções, tem tudo também. São seres vivos, são tipo animais. E aí o que acontece? É porque as plantas também são seres vivos, tem emoções e tem tudo. Aí dentro de cada organela, cada célula tem as suas organelas citoplasmáticas. Elas alimentam, o alimento vem, entra dentro, ela come aquilo, metaboliza igual nós metabolizamos. Igual é dentro é fora, igual é em cima é embaixo. Aí depois isso faz a secreção dos nutrientes, do que é necessário ou não, até voltar para o intestino. E voltar para os músculos, a parte de energia, a parte que não vai usar volta para o intestino. Ou seja, é interessante esse processo porque dentro da organela citoplasmática existe o átomo. Milhões e milhões de átomos dentro de uma célula. E aí o que acontece? Quando um átomo explode, que nem a bomba atômica, explode uma cidade. E nós temos isso dentro do corpo. São milhares e milhares e milhares dentro do corpo. Então, dentro do nosso corpo é enorme. Dentro de um átomo que tem milhares e milhares e milhares dentro do corpo, consegue explodir. Um deles consegue explodir uma cidade. Não sei se é um ou mais, um pouco. Eu sei que a divisão do átomo, a explosão dele explode uma cidade. Então dentro do nosso corpo é enorme. O que tem dentro de um átomo se isso consegue explodir uma cidade? Então tem átomo que explode mais ou menos. Então é importante a gente ter a medida certa para o nosso corpo, para acordar disposto, para fazer tudo organizadinho. Não pode ter excesso. Por isso que foi dito 50% a menos. E aí no caso eu uso a carne gorda e alguns outros, né? A carne gorda é o que tira fome. Tira fome, sustenta, não dá cárie, não dá doenças. 15 dias a 30 dias libera da diabetes, em muitos casos. Não todos, mas muitos. E é assim. Belezinha, fica aí hoje. Seguir nessa diretriz aqui. Prioridade no não excesso e na qualidade do alimento. Beleza? Até mais.